Você não precisa dar o dízimo, o sistema religioso está mentindo para você. O dízimo nunca foi para a igreja e nunca será. Aí as pessoas falam assim: ah, mas Abraão deu dízimo. Abraão, o problema é dele, ele deu um mandamento para você. Abraão mentiu. E é para você mentir também? É só você ir lá em Gênesis 12:12. Abraão mentiu. Abraão também riu da promessa de Deus. Só lá você vê Gênesis 17:17. Ou seja, você vai ter que fazer tudo isso. Abraão, então, os erros dele você vai ter que fazer. Agora vamos lá, onde o sistema religioso fala que você tem que dar o dízimo, é tudo mentira. Você não está roubando Deus coisa nenhuma. Abra sua Bíblia lá em Malaquias, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Está vendo que aqui está falando que é contra Israel? Não é contra o brasileiro, não é contra o espanhol, não é contra o americano, é contra Israel. Mas a igreja só usa lá Malaquias 3:10. Mas não leu o contexto. Vamos ver o que está escrito Malaquias 3. Vamos pegar a partir do versículo 8. Que diz assim: roubará o homem a Deus? É isso que a igreja fala, né? Roubará o homem a Deus é uma pergunta. Todavia vós me roubais. Vós quem? Não era lá em capítulo 1 tá falando que era contra Israel? Então, vós quem? Israel. Vós quem? Me dizeis, em que roubamos nós? Nós quem? Israel tá perguntando. Nos dízimos e nas ofertas alçadas. O dízimo. O Velho Testamento narra a história de um povo hebreu que se tornou as 12 tribos de Israel. A tribo de Levi, ela não teve terra nem herança. Ela era obrigada a trabalhar no templo, a tribo de Levi. Essa tribo de Levi, ela sim que recebia os dízimos. Agora eu pergunto para você, você é da tribo de Levi? Porque era só a tribo de Levi que recebia os dízimos. Não acredite em mim, vá lá e pesquise, o Google está aí a seu favor. Vá lá e pesquise a história, leia a Bíblia. Não precisa acreditar em mim, vai lá, pega esses versículos que eu estou falando aqui e estude, certo? Então era para a tribo de Levi. E os pessoal naquela época levavam o dízimo no templo. O templo foi destruído no ano 70 pelas tropas do Marechal Tito. Tá na história isso. E as pessoas levavam o dízimo uma vez no ano. E era sempre de alimento. E levava no templo. Hoje o templo de Deus é você. O reino de Deus está em você. Então você não precisa dar o dízimo. Você não vai vir demônio, gafanhoto na sua vida. É coisa nenhuma. É tudo mentira do sistema religioso. Certo? Agora abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, versículo 5, que diz assim: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem, segundo a lei. Qual lei? A lei de Moisés, de tomar o dízimo do povo, isso é, seus irmãos, ainda que tenha descendido de Abraão. Ou seja, era da lei. Não existe mais lei. Aquelas 613 leis que era do povo judeu e não seu, era eles, mas não tem mais. Não tem mais tempo. O tempo caiu no ano 70. Aí você fala assim, mas Jesus falou em Mateus 23:23. Vamos ver o que diz? Aí você fala, mas Jesus mandou. Vamos ver o que diz Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Tá vendo que é escribas e fariseus? É judeus. Que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho. E desprezais o mais importante da lei. Ou seja, Jesus ele veio, ele tinha que cumprir a lei. Mas após a morte dele, não precisava mais dar o dízimo, porque era somente da tribo de Levi que recolhia o dízimo. Tá bom? Detalhe, se quiser me fazer pergunta, me segue lá no Instagram e me pergunta por lá, porque por aqui é mais difícil eu responder, tá bom? Só vou responder as perguntas pelo Instagram, tá bom? É rafa.durais ou através aqui do Kawaii, você clica e você vai direto pro meu Instagram. Graça e paz.